Boa noite. Então, hoje a nossa live vai ter um tema muito especial. Desvendando a libido na menopausa. Aqui trazendo dicas e soluções para esse ciclo de vida da mulher madura, para que a gente possa viver esse momento com mais leveza e com mais prazer. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Rocha, eu sou terapeuta corporal, bailarina contemporânea, gerontóloga, apaixonada pela arte de mover no corpo e na vida. E o Território Mulher já existe há mais de 15 anos e agora a gente está aqui com esses temas semanais voltados para essa mulher 40 a mais. Então pega aí essa setinha que está aí embaixo, convida a sua amiga, né? E fica com a gente até o final, porque a minha convidada é a doutora Carla Bucão, e conheci ela aqui no Congresso Mundial da Menopausa, que teve aqui em Lisboa em outubro do ano passado. Então, a gente precisa desconstruir esses tabus e entender que a gente pode viver esse ciclo organizando o nosso corpo e poder entender que a falta de libido também, ela não está relacionada só aos hormônios, só à menopausa. Ela também está relacionada a outras questões que a gente vivencia. Então, olha, a doutora Carla entrou. Olá, doutora Carla. Agora você vai pedir isso, você enviou uma solicitação e eu vou aceitar aqui as suas perguntas para tirar suas dúvidas, porque a live é uma live para trazer informação, é para ajudar. Olá! Super bem-vinda, doutora Tudo bem, Carla. Mônica? Viva! Então, Finalmente, esse encontro aconteceu, né? pois é. Então, antes de você entrar na live, eu estava falando aqui para o pessoal que está chegando que a gente se conheceu ano passado aqui Isso. no Congresso Mundial que teve em Lisboa sobre a menopausa. E Sim. aí trocamos umas ideias, batemos um papo e boa noite, gente, que está chegando aqui. E de lá para cá, vira e mexe, a gente vem se falando e estou super honrada por ter aceito o meu convite com esse tema, né, que eu acho que é tão importante para todas nós mulheres, falando sobre a libido. Mas antes, gente, da gente começar a falar sobre isso, vou pedir, doutora Carla, para você se apresentar. E mulheres, peguem essa seta aí embaixo. Manda para outras mulheres, né? Não vamos ser egoístas e ficar só aqui, a gente. Tem muita mulher precisando de ouvir esse tema e a gente parar com essa coisa de ficar toda cheia de dedos, de falar, ter vergonha, não querer falar, a gente tem mais é que falar mesmo, porque o autoconhecimento liberta. Então, boa noite, doutora Carla. O palco é seu. Se apresenta, conta quem é você. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite, né? Para mim também é uma honra. Eu tive lá no Congresso em Lisboa, vi o seu trabalho, né? Você estava lá apresentando o seu trabalho, e é um trabalho muito rico que complementa muito, eu acho, principalmente nessas mulheres, né? Na menopausa. Essa questão corporal é fundamental, né? A gente já vai falar sobre isso um pouquinho. Bom, eu sou ginecologista, sou formada médica em 1987, sou ginecologista há 33 anos, né? E aí, quando eu vi que quando você fez a divulgação da live, você falou que eu era especialista em menopausa. Na verdade, assim, essa especialidade não existe, né? Mas é um assunto que muito me interessou. E como tudo na minha vida, eu digo sempre que não sou eu que escolho meus caminhos, os caminhos me escolhem. Foi assim quando eu resolvi fazer medicina, foi assim quando eu resolvi fazer ginecologia, e ao
longo da minha carreira de ginecologista, eu fui me interessando. Eu nunca fui uma médica muito cirúrgica, né? De gostar da área cirúrgica. Então, quando eu parei a obstetrícia e a cirurgia de um modo geral, me voltei mais para a clínica ginecológica, né? E aí vem os hormônios, vem a parte de endocrinologia ginecológica que me encantou. Então, hoje, basicamente, no meu consultório, eu acabo atendendo dois extremos. Eu atendo as adolescentes, iniciando a vida sexual, querendo contracepção, e atendo as mulheres que estão entrando na menopausa. Aquela fase do meio eu não pego tanto, porque ela é a fase de reprodução, que elas procuram mais o obstetra. Enfim, e assim eu fui me encantando, e quando eu entrei na menopausa, né? Eu estou com 59 anos, então quando eu entrei na menopausa em torno dos 50, aí que a gente se interessa mais e passa a ser até mais fácil atender essas mulheres, né? Quando a gente vivencia todas essas questões, e aí sim é o grande ensinamento da carreira da gente, né? E É verdade. E o assunto libido que você escolheu, eu acho muito interessante, porque é um assunto que rende muito, né? Todo mundo tem dúvida. E em relação às queixas do consultório, basicamente, nas mulheres menopausadas, a gente tem duas queixas principais, que são os calores, os fogachos, e a baixa libido. Né? Então, assim, todas têm dúvidas, todas têm expectativas de como tratar isso, querem a pílula mágica, querem usar o hormônio, querem a prescrição da testosterona, acham que isso vai resolver tudo, e não é tão simples, né? Esse assunto é realmente um desafio para a gente. Ô, doutora Carla, antes da gente falar na questão da libido, também é uma dúvida, uma pergunta muito assim de muitas mulheres. Quando é que eu tenho certeza que eu entrei na menopausa? Normalmente, eu quero saber quando paramos os 12 meses consecutivos de menstruar, é um marco, né? Que faz com que essa mulher pode entender que ela iniciou o processo dela da menopausa, ou tem alguma coisa a mais do que isso? Porque é Não muita dúvida, é, né? não é assim, não é tão simples, porque não tem essa receita de bolo. Como toda fase de transição na vida da mulher, a mulher passa por várias fases de transição, que a gente não considera doença, são fases fisiológicas. Então, por exemplo, na infância, adolescência, vem a puberdade, também é uma fase de transição, rico de sintomas, rico de queixas, né? E a gente fica naquela trata, não trata, porque não é doença, mas a gente acaba tendo que tratar alguns sintomas. A outra fase importante é a fase da gestação, quando a mulher vai gestar. Também é uma fase de transição hormonal importante. E, por fim, a fase da menopausa. Então, assim, como é uma fase, não é um marco, não tem uma definição. Com tantos anos eu entro na menopausa. Cada mulher é uma, e aí está o segredo de tratar a mulher na menopausa. É a gente entender que cada uma é completamente diferente da outra. Né? Então, eu tenho mulheres que entram na menopausa com 45 e tem mulheres que entram com 55. E, na Eu verdade, entrei na menopausa com 55. Eu estou com 56, vou fazer 57. Mas, assim, a partir dos 40 anos, já é uma idade, vamos dizer, que a gente. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, sempre, sempre. né? Mas a gente não tem uma educação, que nos ensina culturalmente a conhecer o nosso corpo. Então, eu vejo que a menopausa é um convite, porque a mulher consegue não, ela começa a sentir mudanças mais drásticas e para a maioria, e isso potencializa ela parar e falar, opa, peraí, eu preciso olhar para o meu corpo. Aí eu digo assim, não é pelo amor, muitas vezes é pela dor, que não deveria até ser assim. Mas, por exemplo, eu com 45 anos, eu sentia sutilmente uns calores e sentia muita insônia. E quando eu tinha 45 anos, 11 anos atrás,
Eu não imaginava que isso era climatério, porque ninguém falava sobre isso. Então, é recente hoje começar a ter um estudo mais focado sobre a menopausa. Então, assim, eu queria te perguntar que, vamos dizer, depois dos 40, o declínio hormonal ele já começa a ficar mais animado, né? Com esse declínio, né, que eu Sem digo. dúvida nenhuma, a idade, a partir dos 40, a gente já tem uma insuficiência ovariana. O ovário já começa, eu digo que começa a capengar, né? E a gente já não tem aqueles níveis hormonais tão constantes, né? A gente começa a fazer picos hormonais e quedas bruscas. E isso é que causa muito da sintomatologia. Mas o que acontece hoje é que as mulheres, muitas vezes, quando chegam aos 40, elas estão fazendo uso de qualquer contracepção ainda, né? E devem fazer. E os métodos contraceptivos mais modernos, de longa duração, às vezes cursam com amenorreia, se as mulheres não menstruam. Às vezes é um DIU hormonal, às vezes é uma pílula continuada. Então, a gente não tem aquele marco da parada da menstruação. E aí é muito comum que elas tenham dúvidas sobre isso, né? E às vezes até a sintomatologia não vem também, porque você mal ou bem já está usando algum hormôniozinho naquela mulher, que é para contracepção, mas que suprime um pouquinho os calores. Então, assim, esse diagnóstico é um diagnóstico delicado. É sempre quando a mulher chega próximo dos 50, eu sempre recomendo que ela observe o próprio corpo, isso é fundamental, por isso que eu digo que o seu trabalho é tão importante, né? E às vezes eu preciso suspender o hormônio que ela está fazendo, o método contraceptivo, para poder entender o que está acontecendo, até mesmo dosar esses hormônios no sangue. Eu pego muitas mulheres que já chegam para mim com 1.000 dosagens hormonais, até testosterona, estrogênio, e estão fazendo uso de um método contraceptivo hormonal. Quer dizer, aquilo ali não me ajuda, porque para Sim, é quem muito mais dosar difícil. hormônios, elas não podem estar em uso de hormônio nenhum. Então, é uma fase delicada que a gente tem que acompanhar de perto, mas sem dúvida o fundamental é elas conhecerem o próprio corpo e começarem a perceber que alguma coisa está diferente. Os calores geralmente são os primeiros sintomas, né? E que marcam muito, e, e que a gente tem que estar cada vez mais atento. Inclusive, lá no Congresso, eu ouvi pela primeira vez, que aqui no Brasil ainda não se falava muito nisso, mas eu ouvi pela primeira vez a importância de se tratar esses calores, né? Porque era muito comum até pouco tempo, não, é calor da menopausa, vai passar. Antigamente ninguém usava hormônio, ninguém morre disso. Só que não é bem assim, né? Antigamente, Sim. as mulheres entravam na menopausa com 50 anos, a expectativa de vida era 70 e poucos, elas não trabalhavam, elas não estavam ativas. Então, assim, era uma coisa mais tranquila, né? Hoje em dia, essa mulher, ela precisa dormir bem, porque ela precisa acordar bem, porque ela vai trabalhar, ela vai dar conta de casa, de filho, de trabalho. É uma mulher muito ativa, ela precisa fazer atividade física. Então, assim, ela tem que estar disposta. Ela não pode passar uma noite em branco tendo calores, né? E aí, assim, a gente voltando à questão da libido, né? É comum no seu consultório ela tocar no assunto da falta de libido, ou você que faz as perguntas? Não, É uma curiosidade. hoje em dia, graças a Deus, elas já estão trazendo a questão, entendeu? Já é uma queixa muito importante, muito frequente no consultório. Aliás, não só das mulheres menopausadas, né? Das mulheres mais jovens também a gente tem essas queixas. O que mostra que a baixa libido, né? Ou a gente chama de desejo sexual hipoativo, não está ligado apenas à questão hormonal, né? Tanto que ela Exatamente, era isso que eu acontece, queria falar, né? acontece em várias fases da vida da mulher, né? E, e assim, como atualmente a Organização Mundial de Saúde mudou, né, o conceito de saúde, e o conceito de saúde hoje em dia é total bem-estar físico, psíquico e social. Não é só ausência
de doença como era há um tempo atrás. Então, assim, nesse contexto, a gente precisa entender que uma mulher que não consegue ter vida sexual com seu parceiro, tem desejo sexual hipoativo, que tem calores à noite, não consegue dormir, quer dizer, é uma mulher que não está saudável, apesar de ela estar passando por uma fase fisiológica. Por isso ela merece um tratamento, né, um suporte, às vezes até medicamentoso e todo o resto, né, que a gente vai falar. Porque nós somos, então, esse todo, é uma visão, vamos dizer, multidisciplinar, que eu digo holística, porque é o nosso corpo físico, é o nosso corpo emocional, né? E isso tudo move com a nossa energia também, esse corpo é energético. E então, assim, são vários fatores, né? Porque, por exemplo, tem mulher, a maioria tem calor, mas, por exemplo, eu até não sou dos calores, mas eu vim muito do ciclo da insônia. Então, se você não dorme bem, você não está bem para nada, você não está com tesão de nada, né? Então, a questão da alimentação, essa alimentação saudável, né? Eu vejo que a menopausa, ela pode ser uma possibilidade, eu vejo, a mulher aproveitar isso para ela mudar o estilo de vida dela, porque é necessário mudar esse estilo de vida, né? Eu digo assim, o que você come é o que você é, então você tem que pensar no que você bota para dentro, né? Que é de dentro para fora. Então são vários pontozinhos, né, doutora Carla, que eu acho que a mulher tem que parar e rever o que que eu quero da minha vida daqui para frente. É verdade. E elas vêm muito na expectativa da tal da testosterona, né, que está na moda, e elas acham que uma prescrição de testosterona vai resolver todos os problemas que elas estão passando, e não é assim, né? Infelizmente não é tão assim matemático, porque como a gente está falando, não é só uma questão hormonal. Eu costumo, já com a mulher de 40 anos, começar a falar sobre isso, porque é muito comum elas deixarem chegar aos 50, 50 e poucos na menopausa e aí querer correr atrás do prejuízo, né? Aí que elas querem começar uma atividade física, né? Isso, rever a alimentação. Então, assim, não é bem por aí. É uma coisa que tem que vir ao longo dos 10 anos que se antecede, pelo menos. O ideal é vir desde a juventude, desde a adolescente, a gente já ter essa educação, né? Mas elas às vezes só correm atrás disso na menopausa. E aí é que elas vão ver, mas eu não gosto de academia, mas eu não gosto de hidroginástica. Eu digo, o ideal é procurarem um exercício que gostem, uma atividade física que elas vão conseguir aderir, fazer com regularidade, né? É E isso não adianta você começar aos 50 anos, né? verdade. É É, esse. assim, eu venho, na verdade, assim, eu sou terapeuta corporal, mas a minha história vem da dança, né? Sou bailarina, então eu comecei com a dança, e isso me trouxe muito cedo uma disciplina com o meu corpo, né? E me especializei na gerontologia em 2004, né? A gerontologia trabalha com a prevenção, então foi tudo se ligando, mas eu fui fazer a gerontologia naquela época, você vê, em 2004, sei lá quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 30, sei lá, 37 anos, por conta da minha avó, porque minha avó ficou doente, eu tratava da minha avó, dava exercícios para ela, contratei. Chamei uma médica geriatra e mostrei o que eu fazia com ela. E ela falou, Mônica, você tem que fazer essa pós. Aí lá fui eu fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu vejo que é isso que você está falando. Não existe uma educação da prevenção. Então, eu acredito que quanto mais você provoca e oferece para o seu corpo diferentes linguagens corporais, de preferência inteligente, né, que a pessoa tenha a consciência do corpo dela, mais rico vai ser o vocabulário dessa mulher. Então é isso que você falou, não gosta de ir para uma academia? Vai fazer uma prática terapêutica que organiza esse corpo, que sensibiliza, porque tudo que é feito na obrigação não se sustenta. Tem que ter prazer, tem que ter prazer. Tem E que ter pra... descobrir esse lugar do prazer, desse encantamento,
né? Porque senão fica chato. Você faz, né? Você fazer aquilo, agora eu tenho que fazer, e a pessoa não quer fazer. Então, quando você entende o prazer, né? Esse gostinho de trabalhar o corpo, se descobrindo, eu falo isso porque eu sou apaixonada, né? Assim, por pesquisar, a dança, isso tudo me traz um encantamento. Então, acho que isso muda o teu olhar, né? E essa pílula mágica da testosterona, né? Todo mundo quer É, tomar uma Novalgina para acabar com a dor de cabeça e não quer saber voltando, por que voltando que tá com um dor de cabeça, pouquinho, né? voltando um pouquinho nessa coisa do prazer que você falou, é importante a gente individualizar, né, cada caso. Isso aí é o grande segredo, né? Então, eu nunca tendo uma mulher igual a outra, sempre é Claro. diferente. E a busca por esse diagnóstico desse desejo sexual, o que é libido? Libido é o desejo sexual, é a vontade de iniciar o sexo, né? Então, assim, quando elas se queixam de baixa libido, a gente precisa, é muito difícil a gente definir justamente por conta de ter vários fatores envolvidos, né? Não é só a questão hormonal. Então, é difícil a gente definir se realmente ela tem um desejo sexual hipoativo que mereça um tratamento hormonal, por exemplo, com a testosterona. Por isso é que muitas mulheres usam a testosterona e não têm resultado, né? E usam, fazem a reposição hormonal, usam testosterona e não tem resultado, porque às vezes o diagnóstico não é bem feito. E isso foi muito falado lá no Congresso Mundial, no Congresso de Lisboa, e no que eu fui esse ano também europeu, isso é muito falado. A única indicação para se repor testosterona é o desejo sexual hipoativo. Não tem outra. Não é para ganhar músculo, não é para ficar bonita, não é para ficar malhada, não é nada disso. É para desejo sexual hipoativo. Agora, o que é o desejo sexual hipoativo? Só uma boa anamnese, só uma consulta longa, uma boa conversa é que vai me trazer esse diagnóstico de verdade. Não adianta nem você dosar hormônio, dosar testosterona. É uma dosagem que não nos traz um dado muito fidedigno. Então, eu preciso entender por que essa mulher está se queixando de baixa libido, se é uma questão do relacionamento dela, isso é muito importante. É muito comum essas mulheres, se estão casadas já há muitos anos, já é um relacionamento desgastado, não tem mais aquela novidade, não tem mais aquela sedução. Às vezes o parceiro também está com algum problema de saúde. Então, isso tudo precisa ser trazido na consulta, precisa ser falado, porque às vezes a gente identifica que não é a questão hormonal. Aliás, na maioria das vezes, não é a questão da testosterona que está baixa, entendeu? Então, isso precisa ser conversado, precisa ser a questão corporal também, voltando à questão corporal. Como que ela se enxerga, como que ela está enxergando esse corpo mais maduro, esse corpo dela após a menopausa, que muda, né? Se ela está com algum problema com isso. É muito comum a gente ver essas mulheres buscando como padrão de beleza aquela de quando ela tinha 30 anos, ou a da academia que tem 30 anos, e ela se vê completamente diferente, ela nunca vai estar satisfeita, porque ela nunca vai chegar àquele corpo. Eu digo que passa-se até a se vestir de forma ridícula, e está sempre insatisfeita, né? Fazem 1000 procedimentos e nunca vão estar satisfeitas. Então, isso precisa ser conversado, esse psicológico de como ela está se vendo, se ela se toca, se ela conhece o corpo dela, se ela, no relacionamento, tem liberdade com esse parceiro de trazer alguma novidade, de trazer, às vezes, um brinquedo erótico, de conversar com ele o que ela gosta, porque ela mudou. Às vezes ela passa a gostar de outras coisas, né? Então, assim, o modelo de resposta sexual, que aliás mudou há 10 anos, né? A pesquisadora Rosemary Basson mudou esse modelo. Então, ela mostra que a mulher, antes se acreditava que a mulher passava por excitação sexual e depois vinha o desejo, né? E hoje em dia não, a gente sabe que o desejo pode vir antes da fase de excitação. Na mulher da menopausa, ela ainda tem as
vezes, o desejo responsivo. Isso Quer que eu dizer, queria se falar ela sobre isso. tiver um estímulo adequado, ela vai responder bem. Então, às vezes, o que está faltando para ela é esse estímulo adequado, né? Então, a gente precisa estar conversando sobre isso para ela entender realmente o que é um desejo sexual hipoativo que mereça um tratamento hormonal. E, na maioria das vezes, não é o que está acontecendo. Eu ouvi uma frase muito interessante da sexóloga Carmita Ábido, não sei se você conhece, ela em Portugal, não sei se falam nela. É uma psiquiatra sexóloga excelente, vale a pena ouvir as palestras dela e ler os livros dela. E ela, num congresso que eu fui, ela falou assim: ninguém deseja aquilo que já tem. Então, se a gente for raciocinar que numa relação, vamos dizer, um casamento de 30, 40 anos, né, você já tem aquele parceiro, você já conquistou ele. Aquela fase da sedução, da conquista já acabou. Nem Então, precisa você tem... ser assim, né, doutora Carla? Pois é. Então, você desejar aquilo que você já tem, ninguém deseja. A coisa acomoda. Então, por isso vem aquela questão que a gente até conversou uma vez, marcar o dia e marcar a hora para ter relações. Parece uma coisa horrorosa, mas não é. Não, Às vezes, não é. numa Exatamente. relação antiga, isso é um recurso que muitos terapeutas de casais utilizam. Você marcar o momento, você combinar o momento, você sair para aquilo, né? Ir num lugar diferente, saber que está indo, vai a um motel, faz uma viagem, saber que está indo para se relacionar sexualmente com o seu parceiro de 30, 40 anos, 20 anos, sei lá. Então, são coisas que a gente precisa lembrar que existem e que elas precisam testar para que elas acreditem que a questão delas não é hormonal. Na questão hormonal existe sim a total falência do ovário, que deixa de produzir o estrogênio, né, que é o hormônio principal feminino. A testosterona, ela inclusive diminui mais tardiamente, porque a gente ainda tem a glândula suprarrenal produtora, mas o estrogênio, ele acaba logo de cara e a mulher tem, então, os fogachos, né, os calores, e a queixa da libido relacionada ao estrogênio, é, ela não é bem assim. Na verdade, o estrogênio, ele não é responsável pelo desejo sexual. Ele é responsável por manter os órgãos sexuais dessa mulher receptivos. Então, assim, é uma vagina que resseca sem estrogênio. Por isso, a reposição de estrogênio ela é muito bem-vinda. Nas mulheres que não podem fazer o estrogênio sistêmico, podem fazer o vaginal local, isso precisa ser tratado. Uma relação sexual, uma vagina sem estrogênio, é dolorosa para essa mulher. Ela fica com aquela memória de uma relação sem prazer. Obviamente que ela não vai ter vontade de iniciar uma outra relação. Isso vai mexer com o desejo sexual dela. Então, isso Agora, precisa ser tratado. a gente tem opção, no caso, para a mulher que não pode fazer essa reposição hormonal, os fitoterápicos, né? Um óleo de coco, Uhum. para ajudar, né? É, Também. o óleo de coco e outros hidratantes que já estão no mercado ajudam, né? Por exemplo, a mulher que teve câncer de mama ou tem o câncer de mama, ela vai ter essa mesma vagina ressecada, merece um cuidado, e aí a gente lança a mão dos fitoterápicos, hidratantes, né? E o próprio óleo de coco está fazendo um sucesso enorme e é muito bem-vindo, né? A Porque o óleo lubrificação é na antifungo, relação, né? né? Não, porque o óleo de coco é uma coisa que eu sempre usei há um bom tempo, né? Ele é antifúngico, né? Antibacteriano. E ele, para mim, é o hidratante mais natural, super bem-vindo, É né? assim. E É, ajuda a mulher a não ter essa dor, né? Porque não é só falta de lubrificação, ela perde a elasticidade da vagina. Então a relação passa a ser dolorosa. O parceiro muitas vezes já está com probleminha de ereção, então ele também já não tem muito controle. Ele pode estar usando uma medicação para ereção, um Viagra ou qualquer coisa assim, que vai fazer com que ele tenha uma ereção rápida, mas uma resolução rápida. Então, é aquela relação muito rápida que vai machucar, não vai ter paciência, não vai
trabalhar com as preliminares, que são E importantíssimas, aí né? vem vindo Então, os vibradores, não? O uso dos exatamente, brinquedinhos. exatamente, é todo um conjunto que traz essa insatisfação para essa mulher. E ela chega no consultório dizendo que ela está com problema de libido. Para ela, é só isso que ela precisa tomar testosterona, né? E nem sempre vai ajudar. E Isso só uma pode. coisa, doutora Carla, eu tive uma experiência é, há alguns anos atrás, e porque eu queria conhecer também, nessa pesquisa do corpo, eu falei, nossa, eu estudei tudo, mas ninguém me ensinou nada da parte da canal vaginal, lá por dentro. E eu fui procurar, muitos anos atrás, o pompoarismo. Sim, E foi uma prática que eu comecei a usar comigo, de autoconhecimento, e comecei a dar workshops, oficinas, e aí um dia no salão com a minha manicure eu fui ensinando para ela, contando, né? E assim, na semana seguinte, ela toda animada, é. pô, eu falei para ela do bullet, do vibrador, das bolinhas. E aí essa mulher, nunca mais vou esquecer disso. O marido vetou ela completamente. Tipo assim, num lugar machista, tipo, como assim, eu não sou o suficiente, você vai estar precisando disso? E a mulher desistiu. Ou seja, essa mulher precisa também educar esse companheiro, ou seja lá, essa sua companheira, né? Se você tem Sim, uma companheira, claro, né? claro. Porque, assim, ainda existem muitas cabeças ainda fechadinhas, né? E ainda a mulher esbarra com essa barreira. E se a relação sexual no início já não era lá essa flor toda maravilhosa, chegando à menopausa é que a coisa fica mais complexa, É. né? Então, Com isso tudo que você está aqui falando, que não é. Eu digo que o buraco é mais embaixo mesmo. Que tem que, né? Tem que ver a coisa lá por trás disso tudo, e pé no chão, olhar a realidade e ver o que que a gente consegue fazer, né? Daquela situação um algo melhor. E não é uma coisinha simplinha, fofinha, facinha também, tão fácil. Existe um investimento, né? Dessa mulher querer. E essa coisa do. Muitas vezes a gente tem o caso da mulher que se queixa, né, do desejo sexual hipoativo, mas ela não tem, ela não sente falta. Ela comenta que ela não tem mais libido, mas o marido também já, de repente, não está num bom momento, mas. E ela não sente falta. E esse caso, a gente não tem que tratar. Não, porque tá tudo bem, né? Porque a gente só trata quando existe um sofrimento. O sofrimento é que a gente considera uma disfunção sexual. Então, assim, se isso não traz sofrimento para ela, não tem que tratar. A mesma questão da mulher que não atinge o orgasmo. Se ela está satisfeita com a relação sexual sem orgasmo, ela se satisfaz de outra forma, não há necessidade de se tratar isso. Porque isso também é muito comum. A mulher, às vezes, ela tem uma vida sexual ativa, ela tem relação, mas ela não chega ao orgasmo, por conta, às vezes, até de medicações. Tem muitos medicamentos antidepressivos que É isso que causam eu falo. a anorgasmia, né? E às vezes ela diz, não, mas eu não sinto falta, eu tenho uma relação satisfatória sem orgasmo. Então, assim, ela vai permanecer com aquele medicamento que para ela é importante, porque também a depressão pode causar a falta de libido. Então, a gente tem que ver caso a caso. Às vezes, os medicamentos antipertensivos afetam muito a questão a sexual, de um modo geral, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, também precisa ser revisto. Então, quando ela vem com essa queixa, é assim, um leque de opções que a gente tem que ter tempo, paciência, para poder estar conversando e chegando a um diagnóstico real. Não adianta simplesmente dar uma receita de testosterona, como elas vêm pedindo, né? Eu prescrevo a reposição de testosterona, mas eu vou te dizer, é muito raro. É muito raro eu chegar a precisar. Eu faço a reposição de estrogênio, na grande maioria, apesar de muitas ainda terem medo, isso é uma coisa que prejudicou muito essas mulheres.
os Porque estudos. ainda tem muito tabu, porque assim, ô, doutora Carla, assim, a gente vem, volto a dizer, a fala sobre os hormônios bioidênticos, esse olhar de uma médica mais direcionado para a mulher na menopausa, ele também está recente, porque não é, a gente vê, né, que na universidade e tudo mais, a questão da menopausa era um caso completamente ignorado. Então, quer dizer, a gente está em 2023, mas a gente vê que essas falas e esse movimento ele é recente. Então, acho que a memória que se tem é a dos hormônios sintéticos. Me ajude se eu estiver falando besteira, tá? Porque existe essa diferença dos bioidênticos, que hoje é defendido, que é indicado, tem se falado muito, né? Porque quando a mulher fica com medo do câncer. Então, assim, o quanto ele pode ser benéfico para a saúde da mulher, os bioidênticos, e a questão do sintético. Isso ainda, vamos dizer, no meio de quem está sempre falando isso o tempo todo, é mais comum, mas isso não é comum no cotidiano das pessoas, Na né? verdade, Mônica, nenhum hormônio feito em laboratório é bioidêntico, senão ele não era feito em laboratório, tá? Sim, Então, mas tem uma mesmo diferença. os manipulados, eles não são bioidênticos, né? Idêntico não, eles são o mais parecido possível do Sendo nosso hormônio do no- natural, tá? dos nossos hormônios, os Então, isso bioidênticos, eles é são importante. mais semelhantes aos Isso, nossos hormônios, que seria diferente exatamente. de um outro que não é, né? Porque os primeiros hormônios, em termos de estrogênio que a gente está falando, tá? Os primeiros lançados eram os estrogênios conjugados que vinham de éguas. Eram estrogênios oriundos de éguas. Depois, não. Hoje em dia, o que a gente usa é o estradiol, que é um hormônio considerado bioidêntico, né? Só que, assim, não necessariamente ele precisa ser manipulado. O industrializado já é o estradiol. É o que eu uso. Exato, e o segredo não está no estrogênio em si, qual estrogênio, se é manipulado, se é industrializado. O segredo está na via de administração desse hormônio. Então, assim, a via transdérmica é a preferencial, é a que dá menos trombose, é a via que é mais saudável porque ela não faz a passagem hepática, não sobrecarrega o seu fígado, como é o hormônio oral, então a gente podendo fazer a via transdérmica, ela é muito bem-vinda, e é uma reposição que a gente pode fazer baixa dose, né, por muito tempo. As pessoas às vezes perguntam, por quanto tempo eu vou fazer esse hormônio, doutora? O tempo que ela, enquanto ela estiver bem, eu não mexo. Se ela não surgir nenhuma contraindicação, eu não mexo. Porque me adianta eu fazer esse hormônio para essa mulher durante, vamos dizer, 10 anos, ou 20 anos, ela vai estar com 60 ou 70 anos, e aí eu vou tirar esse hormônio dela e ela vai voltar a ter tudo que ela estava tendo e envelhecer rapidamente. O envelhecer rapidamente que eu falo não é estética, não. É perder massa óssea, é a vagina voltar a ressecar, perder a qualidade da vida sexual e tudo mais. Então, assim, a gente vai fazendo. Não tem a hora de parar. O importante é o controle regular, a gente controlar os exames, a gente acompanhar com mamografia, com ultravaginal para ver o endométrio. E, assim, o medo maior delas que eu vejo é ainda do câncer de mama. Os estudos do WHI de 2020, a gente vinha vindo bem aqui no Brasil com a questão da reposição hormonal, e quando esses estudos saíram, foram feitos nos Estados Unidos, detonou com todo um processo, voltamos para trás, e aí daquele boom de reposição hormonal, a gente voltou para o zero. Ninguém queria mais, ninguém fazia mais, os próprios médicos com medo. E de lá para cá, os estudos foram todos revisados, existiam vários problemas nesse estudo. Eles usaram mulheres de 65 anos para iniciar a reposição hormonal, usaram esses estrogênios conjugados de equíneos, né? Então, assim, não é completamente diferente do que a gente faz hoje em dia. Que E não aí, é nem indicado, né, doutora? A idade para começar
essa É na reposição. transição menopausal, É. exatamente. E não, Então, por assim, exemplo, uma mulher que nunca fez nada, ela depois dos 60 anos, normalmente, se ela tem mais de 10 anos de menopausa, a gente geralmente não faz, é. tá? A gente lança mão de outros recursos. Se ela tem menos tempo, a gente cogita fazer, se ela está muito sintomática. O que vai fazer a gente indicar a reposição de estrogênio é a sintomatologia climatérica. Tem mulheres que não sentem nada e não querem fazer. Tem outras que já sentem muito, né? Então, essas vão fazer. Fazer a reposição como indicação de retardar envelhecimento, geralmente eu não faço, tá? Eu explico os benefícios, mas essa não é uma indicação. Se fazer uma reposição para retardar o envelhecimento. O hormônio não é a fonte da eterna juventude, tá? Ele vai trazer inúmeros benefícios, eu acho que essa mulher tem o direito de saber disso, mas se As ela está qualidades de vida, né, doutora? exatamente. Se os sintomas dela não trazem sofrimento, não prejudicam a qualidade de vida dela, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o exercício físico, que eu vou orientar, né, essa questão toda. Exercício físico, alimentação, cuidar das comorbidades. E às vezes ela vai passar bem, às vezes ela faz uma fitoterapia, às vezes ela faz uma homeopatia, fórmulas homeopáticas, né, que ajudam, e ela vai indo bem. A reposição hormonal ela não é obrigatória, mas a mulher que tem sintoma, muito sintoma, ou aquela que quer mesmo sem sintoma, vai trazer muito benefício, sem dúvida. A de estrogênio, que muitas vezes precisa da progesterona junto. Então, a mulher que tem útero, a gente faz estrogênio e progesterona. A que não tem útero, a gente não precisa fazer a progesterona, que a progesterona é só para proteger esse endométrio. Mas o estrogênio, ele vai, assim, na questão sexual, que é o nosso assunto principal, ele realmente vai trazer muito benefício, fazendo essa vagina mais receptiva, melhorando a lubrificação, melhorando a elasticidade e, e trazendo todo esse benefício. E a testosterona, como eu já falei, vou repetir, é só para o desejo sexual hipoativo, que tem que ser muito explorado numa boa anamnese para ver se realmente é o que essa mulher tem. Então, eu digo assim, que eu acho que nessa conversa que a gente está tendo, que é um convite para que a mulher ela possa, acho que abrir o coração dela, para ela auto se avaliar nesse momento da fase que ela está. E assim, aquilo que você falou, eu gosto, ela tem que estar bem com o corpo dela, com a autoestima dela. Eu gosto muito assim, estar bem na sua própria pele. Eu estou de boa comigo, sabe? Eu estou de boa. Então, é olhar essa imagem corporal com novos olhos. Exatamente. Com novos olhos, porque eu vou fazer 57 anos. Então, eu olhei no espelho e fui vendo, né, as coisas mudando. E eu ficava olhando e no início e não gostava. Eu falei, putz, grila, né, tá tudo mudando mesmo. Mas é uma autoconversa, né, eu comigo mesma, falando, não, peraí, é uma outra, sabe, é um outro esquema corporal que você tem que ver. E começar a ver novas belezas, né, novas belezas. Então, Roupa, né, Mônica? O estilo de roupa, você tem que adequar, você muda seu estilo de vestir. Muitas coisas a gente muda. Teu corpo eu mudou. acho que muda em vários aspectos. Você pode também ser aquela mulher que você era mais nova e você era toda contida, reprimida e ficava preocupada com o que os outros iam falar de você, não ia falar, e agora você ligou o F e não está nem aí. Eu visto que eu estou afim. É, eu, assim, eu vim do teatro. Então, eu digo, eu subi no palco, toda mulher tem várias mulheres dentro dela, vários personagens. Então, assim, ou cada dia eu sou uma coisa. Então, assim, não tem essa neura, sabe? Tipo, qual é a sua essência, né? Eu acho que é assim,
Eu brinco com umas amigas, eu falo assim, quem estou na fila do pão agora? Sabe? Então, como é que eu me vejo? Então, o trabalho de corpo, ele ajuda muito isso, né? A dança, porque eu não fico ensinando ninguém a dançar coreografia, porque isso nunca foi a minha praia. Eu sempre digo que eu fui uma bailarina muito rebelde. Eu gostava, assim, de fazer coisas que eu descobria no meu movimento, no meu corpo. Então, assim, ajudar essa mulher a sentir até a própria, porque esse movimento da dança, ele é uma sensualidade natural. E Sim. você tem que estar gostosinha, sabe, com você. E isso vai despertando um desejo, uma beleza, que você começa a se ver mais bonita de dentro para fora. E aí olhar para o teu companheiro, para a tua companheira, né? Não precisa de 20 anos, não, doutora Carla. Eu estou há 8 anos casada. Não Fala precisa. sério. Eu falo pro meu marido, eu quando era mais nova, eu falava assim, ai que ridículo esse negócio de marcar para fazer sexo. Deus me livre. Eu achava o ó quando eu via alguém falar isso. Aí eu falo, tá pagando com a língua, minha filha, porque agora tu tá entendendo que tem que Tem que combinar, combinar, claro. né? E aí tem que ter esse combinado entre você e o outro, e os dois estarem embarcando É junto, né? é a maneira de trazer de novo o namoro, o carinho, né? Isso tudo é fundamental, a gentileza, porque sem isso você não resgata uma vida sexual num casamento ou numa relação de muito tempo, né? Aí vale a frase da Carmeta: ninguém deseja o que já tem, né? E eu Pois achei essa é. frase sensacional dela. E aí realmente você tem que marcar para você fazer aquele encontro, o encontro para ter sexo, para fazer sexo. Não tem problema nenhum nisso, né? É, ela E diz olha também, só, ela a- diz que o sexo tem que ser satisfatório, e ela diz que o sexo tem que ser uma brincadeira gostosa. Por isso agora os vibradores se chamam brinquedos sexuais, né? olha, eu estou aqui com uma terapeuta, uma sexóloga, educadora sexual, que eu amo de paixão, que está aqui, a Neninha Campadelli, né? Ela traz muito, a gente já fez live, muito sobre a questão dos brinquedos sexuais. É, ela fala do resgate da memória, ela fala de muitas coisas importantes que eu acho que a mulher, ela tem, porque assim. Talvez, assim, eu acho que a mulher, quando ela se encanta com esse processo, se a relação tem amor, é gostosa, você gosta de estar do lado daquela pessoa, vale a pena investir. Tudo bem, esse caso que você falou, se para os dois não interessa mais, ok, mas assim, tem muito casal que ainda se Ok, mas move. assim, às vezes não interessa o ato sexual em si, mas às vezes existe o carinho, existe o companheirismo, existe a ternurinha, né? Também eu vi uma vez o professor num curso de sexologia que eu fiz falando, a ternurinha, a coisa de deitar de noite, encostar o pezinho um no outro, dormir às vezes de mãozinha dada, isso é muito bonito, né? E não necessariamente você faz sexo, né? Isso aí, de repente, é o sexo para eles, é isso. Então, Olha, isso é uma coisa que você não tem que tratar. a Nutri está falando, meu marido que trouxe para dentro do casamento os brinquedos, eu nunca tinha usado. Então, assim, eu acho que, assim, se é o marido, ou seja o marido, ou seja a mulher, eu acho que é uma atitude de investimento. E É, isso é amor. Eu funciona. acho isso tá cuidando da relação, E né? hoje É, em dia de a gente vê cada descobrir vez novos mais, caminhos. a gente vê cada vez mais mulheres mais velhas iniciando novos relacionamentos, né? Separadas, ou até se separando nesse momento e iniciando novos relacionamentos. E essas mulheres, apesar de estarem na menopausa, ou seja, com os hormônios zerados, elas estão muito bem, muito sexualmente ativas. E essas eu tenho muito cuidado, porque às vezes elas sofrem com a questão da vagina. Semana passada eu atendi no consultório, eu atendi um casal. Era um casal, ela veio com o parceiro, era o namorado dela. Eles estavam namorando há poucos meses, né? E
super ativos sexualmente, e ele falou, ele disse, eu trouxe ela porque eu vejo que ela sente dor e eu quero ajudar de alguma forma, quero ver se tem algum recurso para a gente ajudar, porque a gente se conheceu há pouco e a gente está muito ativo sexualmente. O desejo lá em cima e ela com estrogênio lá embaixo. Você vê o quanto a falta do estrogênio não está diretamente relacionada à falta de desejo sexual, né? Então, É eu um mundo a tratei a ser vagina dessa explorado. mulher e ela me mandou uma mensagem, agora, uma semana depois, ela me mandou uma mensagem. Muito obrigada, você me salvou. Então, assim, é bacana a gente ver isso, né? Claro, claro, olha, tem aqui né, Mirebe, não sei se é o teu nome é assim, vou fazer 50 anos de casada, como tem 4 tacinhas de vinho aí. Muito bem, olha então, vai lá. Já vai se reinventando aí um monte de história. Eu vou dar um workshop, doutora Carla, dia 6 de dezembro. Eu faço parte de uma comunidade que eu colaboro, que é a Esviva. Então, a gente tem lá um grupo de mulheres, todos na menopausa, e a gente está falando agora só sobre essa dificuldade, essa questão da libido. Então, eu vou dar um workshop gratuito, onde esse encontro vai ser com práticas corporais. E assim, quem quiser participar, tem um questionário que eu coloquei aí no link da minha bio. Para quê? Para você preencher, para que eu possa, nesse processo que nem a doutora Carla faz, que é olhar para a história de cada mulher, para que o dia do workshop possa ser rico e eu lembrar, né, de cada questãozinha que cada uma ali colocou, para que esse encontro possa ajudar, possa potencializar vocês. Eu trago, a gente fala, né, o estresse, a ansiedade, então eu trago práticas, né, de exercícios que são relaxantes, para ajudar. Brasileiras vão conseguir fazer, Mônica? Oi? As brasileiras vão ter acesso a Não, isso? é online, vai ser Ah, online. online, ótimo, excelente. Então, vai ser online, vai ser Estava dia com 6 de inveja das dezembro. portuguesas. Hã? Já estava com inveja das portuguesas. Não, não. Assim, eu faço muita coisa, sabe, doutora Carla, online. Muito mais online do que presencial. Até porque eu vejo que o universo online a gente tem essa possibilidade de estar tá com todo mundo, né? Uhum. E foi um caminho que eu escolhi desde que eu saí do Brasil. É, eu abri esse Instagram Território Mulher porque eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, nada. E eu falei, bom, como é que eu continuo o meu trabalho? E assim foi, e tem sido até hoje, né? Então, ele vai ser dia 6 de dezembro, às 7h30 do Brasil, que nem aqui nossa live, às 22h30 de Portugal. E aí vocês vão ter que entrar na minha bio, tem um link, clica lá, e aí preenche o formulário, porque aí lá você vai deixar seu WhatsApp, seu e-mail, e falar coisas ali breve, é breve o questionário, só para eu ter uma noção. E aí a gente vocês vão receber o link e vão poder participar dessas práticas, né? Que tem a questão do pompoarismo, tem a questão é, de aliviar o estresse através das práticas meditativas, tudo pélvico, né? E no final a gente. Eu assisto muito os exercícios que você coloca na página e eu acho muito interessantes aqueles exercícios de soltar a pelve, né? Aquilo é muito importante para essas mulheres, né? Porque ajuda, inclusive, na lubrificação vaginal também, né? É como se você fizesse uma musculação ali, toda aquela área perineal, né? E ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Azeitar, né? Azeitar lubrificar essa articulação, porque não é só a vagina que fica Não ressecada, é, né, doutora? é verdade. Então, assim, uma coisa é você malhar, fazer musculação para força. Só que o teu corpo, ele precisa de força, mas ele precisa de mobilidade.
né? Mobilidade, flexibilidade, né? E ter um verdadeiro jogo de cintura, gente, porque assim, a pelve, né, é a parte central do nosso corpo. Ela está ali no meio, não é por acaso, né? Então, a gente tem que ter essa mobilidade, até o próprio ato sexual, você não fica parada que nem uma porta. É uma dança, né? Então, você tem que ter todo esse molejo. Aí assim, porque toda brasileira dança samba tem a pelve solta. Gente, não estou falando nada disso. É um trabalho terapêutico. Terapêutico, não é samba, né? É porque eu escuto de tudo que você possa imaginar. Então, é um trabalho de consciência, de Consciência empoderamento corporal. e conhecimento, né? Isso ajuda muito, ajuda na autoestima, consciência corporal, autoestima, e ela vai ficar mais segura, sem dúvida, para o sexo. Sim, apropriada. E não é só, além do sexo, você tá de bem com você. Quando você tá de bem com você, tudo em volta fica mais gostoso, né? Então, é um reconhecimento de si, essa relação de amor próprio, se olhar com novos olhos e se encantar. Se a gente não se encantar com a gente, que diabo de libido é essa, né? Como diz você, não vai ter testosterona na seringa. Não vai. Que De resenha. jeito. É. Bom, doutora Carla, então, você faz atendimentos online também? Eu fiz muito durante a pandemia, né? Foi necessário. Assim, posso fazer um ou outro, mas não é a minha prioridade, não. A minha prioridade é o presencial mesmo. Eu sinto muita falta do olho no olho presencial ali. E avaliar essa mulher também fisicamente, exame completo. Então, assim, faz falta. Às vezes, na impossibilidade ou numa consulta de retorno, até a gente consegue fazer online, mas não é a minha rotina. A minha rotina é presencial mesmo. E você está no Rio de Janeiro, no Leblon, aquele bairro que eu adoro, morro de saudade, né? É verdade. Eu estou no meu consultório no Rio de Janeiro. Além disso, eu tenho um trabalho na prefeitura também, que eu faço, e dou suporte às clínicas da família no que diz respeito à saúde da mulher. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando nessa questão do climatério. O SUS ainda não oferece esse tipo de tratamento e de suporte, mas a gente chega lá. Se Deus quiser. Bom, gente, a gente quer abrir alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, né, para a gente não ficar só aqui nós duas falando, tem comentários aqui, live muito necessária. Parabéns. Aqui que entrou yoga, né? Yoga, yoga Luna entrou. Yoga é um exercício muito interessante também, né, Mônica? É, Para eu essa faço um fase. trabalho de meditação pélvica que trabalha com chakra sexual. O chakra sexual ele está 4 dedos abaixo do umbigo, né? Na yoga também trabalha isso. E a gente sabe que o chakra sexual ele está associado à nossa capacidade da gente ser mais criativa, se reinventar, né? Então é uma prática que eu gosto muito. Estou amando assistir a live com vocês. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem alguma pergunta, a Carla faz um trabalho muito sério na gestão de atenção básica. Um prazer trabalhar com ela. É o doutor Rodrigo? O Rodrigo é enfermeiro, trabalha comigo lá na coordenação. É maravilhoso. Obrigada, Rodrigo, Ah, pelo seu carinho. é super bem-vindo. Eu Ele fico é feliz quando eu indispensável vejo. lá na coordenação. Eu fico feliz quando eu vejo homem aqui, né? Porque eu Tá? acho muito bacana, Sim. né? É muito importante. É, excelente live, melhor. Obrigada, gente. Então, assim, eu vou deixar a live salva 24 horas. Para quem não assistiu,
que possa estar assistindo, reforçando o convite para quem quiser participar do workshop. Dia 6 de dezembro, vem aqui no link da bio, é gratuito. Vai aí, responde o breve questionário, e vai ser um prazer ter vocês também de uma maneira que eu possa ajudar. Um monte de gente dizendo que adorei. Muitas pacientes da doutora Carla aqui. Sejam bem-vindas no Território Mulher. Esse é o início da primeira live, de muitas lives que a doutora Carla vai fazer, mesmo ela atendendo só presencial aí no Rio de Janeiro. Né, doutora Carla? Estou eu aqui, Mas eu estou com saudade de Lisboa, Mônica. Qualquer hora apareço por aí. Isso, vem aqui, a gente vai tomar um café. Eu acho que ano que vem estou indo pro Rio. Vou para o Leblon tomar café contigo também. Morrendo de medo desse calor de pós-carnaval, mas meu marido está inventando essa história aqui de querer em fevereiro e eu estou preparando a minha cabeça. Mas não vem depois, não. Vem durante Tá o carnaval. doida? Não, aí no carnaval aí a coisa é mais complicada. Agora eu já desacostumei com isso tudo. Agora eu estou mais light aqui em Lisboa, mais sossegado. Mais sossegado, né? Bem mais sossegado. Bom, então doutora Carla, quer deixar uma palavra do encontro de hoje, uma reflexão aí para o pessoal? Eu quero agradecer aí o carinho de todo mundo. Estou vendo aí vários fãs, né, e vários fãs meus, e agradecer o carinho de todo mundo, em especial o seu carinho e o convite, que muito me honrou, né? E que a gente possa seguir trocando essa figurinha, que eu acho que vai longe, acho que vai render. Vai. Isso é o início de muitas coisas que a gente vai aí juntas fazer, projeto, muita coisa focada aí nessa mulher madura para que ela possa estar se potencializando, né? E viver com mais leveza e mais prazer. Bom, eu agradeço, encerro aqui essa noite, gente, agradecendo a participação de vocês que estão aqui com a gente, das que ainda vão assistir a live. Deixa aí o comentário de vocês, porque o Instagram, para ele divulgar essa live para mais gente, precisa haver interação. Então, deixar comentário, pegar a setinha, aí que está do lado direito, compartilhar no direct com outras mulheres, porque é uma forma da gente jogar essa sementinha e plantar ela para outras mulheres. Então, a gente está aqui ajudando vocês e pede para que vocês também nos ajudem compartilhando a live, porque é um tema muito importante, é um conteúdo muito rico. Então, a gente faz a nossa parte e também pede para vocês nos ajudarem nesse compartilhamento e deixando um comentário. Vou deixar a live salva. E, boa noite para todas. 2025 em Valência, hein, Mônica? Oi? O congresso. Em 2025, nosso congresso é em Valência. Vamos passear na Espanha. Pois já vou aqui me programar. Tá? Sua presença é indispensável. A Eloá Maltas já compartilhou a live. Muito obrigada. E você, beijão, Eloá. Muito querida. Três outros vão compartilhando aí também para ajudar a gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Beijo.